Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouco das pessoas com HIV, os direitos, que essa pessoa tem. Então, tem garantia de acesso ao tratamento, porque todas as pessoas vivendo com HIV têm direito ao tratamento gratuito, segundo a Lei 9313 de 1996. Então, ninguém pode ter o acesso vetado ao tratamento e, nesse sentido, aos medicamentos que o compõem. Então, em caso de restrição ao acesso, recomenda-se procurar os conselhos municipais de saúde e, em último caso, entrar com processo judicial. Bom, o Ministério da Saúde, através do SUS, desde 2013, oferece tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente da contagem de células CD4. Existe a lei de não discriminação a pessoas vivendo com HIV. Em junho de 2014, foi sancionada a Lei 12.984, que estabelece como crime a discriminação contra pessoas vivendo com HIV ou AIDS. Em caso de violação, recomenda-se realizar boletim de ocorrência, o BO, na delegacia e entrar com uma ação criminal. Outro direito é com relação ao sigilo no trabalho e sigilo médico, porque a pessoa vivendo com HIV, ela tem o direito de manter em sigilo a sua condição sorológica no ambiente de trabalho. Isso inclui testes de admissão, testes periódicos ou demissão. Então, o médico tem a obrigação de somente averiguar a capacidade laborativa do trabalhador, nos exames legais, que é o artigo 168 da CLT, sem referência a seu estado sorológico. Em caso de violação, deve-se registrar o ocorrido na delegacia do trabalho. Então, você procura essa delegacia do trabalho mais próxima. Bom, existe diferença entre HIV e AIDS? O HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, ele é um vírus que ataca o sistema imunológico do corpo humano, enfraquecendo e tornando incapaz de combater as doenças, ele reduz a imunidade. Então, quando uma pessoa está infectada com HIV, ela pode não apresentar sintomas por anos, mas o vírus continua a se multiplicar e danificar o sistema imunológico. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é uma doença que se desenvolve quando o sistema imunológico da pessoa infectada com HIV ele está tão danificado que o corpo não consegue mais se defender de doenças oportunistas. Então, portanto, a AIDS ela é uma condição que ela ocorre como resultado do HIV. Em resumo, HIV causa a AIDS, enquanto que a AIDS ela é uma condição que se desenvolve na ocorrência da infecção pelo HIV. Então, uma pessoa soropositiva, ela é portadora de HIV, ou desenvolveu AIDS, que atualmente é considerada uma doença crônica degenerativa. Felizmente, o acesso crescente aos meios de prevenção e aos novos métodos de tratamento permitem que as pessoas tenham uma vida saudável e longa, quando ainda não existe uma cura.
Bom, contudo, ela se tornou uma doença degenerativa que se diferencia para cada organismo, que pode fazer com que as pessoas não consigam fazer as suas atividades diárias e profissionais. Então, por isso, é importante que a pessoa soropositiva consiga receber os benefícios do INSS, como auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Bom, beneficiário com HIV ou AIDS precisa cumprir a carência do INSS? A Lei 8213 de 91 dispensa exigência de carência para quem tem AIDS, por ser uma doença grave, ou seja, essa pessoa tem, tem requisito da carência dispensado quem possui AIDS. Então, é importante frisar que o soro positivo precisa comprovar a qualidade de segurado, mostrando as contribuições para o INSS ou demonstrando o período de graça. O período de graça é aquele que você permanece com a qualidade de segurado, mesmo sem estar contribuindo ao INSS. Então, são 12 meses contados a partir do último mês em que houve recolhimento. Entretanto, existe a possibilidade de estender o benefício por mais 12 meses, se possuir mais de 120 contribuições ao INSS sem falhar nenhuma. E pode chegar a 36 meses o período de graça se o segurado, além dos 120 meses de contribuição, ele recebeu o seguro-desemprego. Bom, é possível pedir auxílio-doença para quem possui HIV? Como que eu comprovo a incapacidade total e temporária? Não é o fato de possuir o HIV, que é uma doença considerada grave, que te traz o direito de receber o auxílio-doença do INSS, e sim a incapacidade. Então, você deverá comprovar por meio de perícia médica realizada no INSS ou judicialmente que você não está conseguindo trabalhar. Ou seja, para conseguir o auxílio-doença, quem tem HIV precisa comprovação da qualidade de segurado, além da incapacidade de trabalhar. Assim, o perito avaliará todos os documentos médicos e a condição de incapacidade para o trabalho, e por isso é importante possuir todos os comprovantes que atestem a sua contaminação, bem como as doenças oportunistas que surgem após a contaminação pelo vírus. Bom, portador de HIV tem direito à aposentadoria por invalidez? Então, aqui eu vou falar mais uma vez porque isso é muito importante. Não é o fato de você possuir o HIV que te traz o direito de receber a aposentadoria por invalidez, tá? E sim a incapacidade permanente, total e permanente de não trabalhar. Então, você deverá comprovar por meio da perícia médica no INSS ou judicialmente que não está conseguindo trabalhar. A Lei 8213 de 91 trata de benefícios previdenciários e inclui a infecção pelo HIV na lista das doenças consideradas incapacitantes para o trabalho, desde que a pessoa apresente sintomas ou limitações que impeçam a realização das atividades laborais. Então, o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele é um órgão responsável por conceder a aposentadoria por invalidez aos segurados que apresentem incapacidade total e permanente para o trabalho. Então, para ter direito ao benefício, o portador de HIV, ele precisa passar por perícia médica e comprovar a sua incapacidade. Bom, soro positivo tem direito à aposentadoria com acréscimo de 25%. A pessoa soropositiva que é aposentada por invalidez, por ter AIDS, poderá receber um adicional de 25% no valor do benefício do INSS, desde que comprove as necessidades de assistência permanente de outra pessoa. Ou seja,
essa pessoa precisa de ajuda de um terceiro para realizar as atividades básicas, como alimentação, higiene e locomoção. Ou seja, ela precisa de uma pessoa para dar banho, para dar comida, né, e para levar, para sair na rua, ela já não tem mais essas condições. Então, essa pessoa pode ser uma enfermeira, amigo ou parente, não precisa ser necessariamente um profissional. E aí, quem decide se o soro positivo tem direito ao adicional de 25% é o perito médico do INSS. Caso não seja concedido, é possível entrar com uma ação judicial e realizar essa perícia por um médico indicado pelo juiz. Bom, com a perícia agendada, o segurado deve levar laudos médicos detalhados que demonstrem a necessidade de ajuda constante de terceiros. Também devem ter em mãos exames médicos e até prescrição de remédios que tomam continuamente. Então, pessoa com HIV, ela pode receber o LOAS. Bom, o BCP LOAS, ele é um benefício assistencial que ele é pago pelo governo brasileiro para as pessoas que comprovadamente não possuem meios de prover a sua subsistência ou de tê-la provida por sua família. Então, para ter direito ao LOAS, é necessário, BCP, que a pessoa tenha mais de 65 anos de idade, ou seja, portadora de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade e que comprove ter renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Bom, o benefício é de um salário mínimo mensal, não gera direito à pensão por morte, nem 13º, e não tem 13º. Então, esse BCP LOAS, para quem possui HIV, ele é um direito desde que a pessoa portadora do vírus HIV necessite de cuidados frequentes de médico e psicólogo, que se encontre incapacitada para o trabalho. Aí ela tem direito ao recebimento do benefício de prestação continuada. Bom, aqui tem um detalhe importante. Então, para a pessoa com HIV receber o BCP, ou LOAS, ela deverá respeitar o critério de baixa renda. Bom, pessoa com HIV poderá receber aposentadoria do deficiente. Existe importante decisão, tá, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que alega que o portador do vírus HIV, ele pode ser considerado como deficiente, porque a AIDS, ela é uma doença incurável e precisa de cuidados permanentes. Diante das peculiaridades da doença e das dificuldades de uma pessoa portadora deste vírus HIV de se inserir no mercado de trabalho, né, para manter o seu sustento, deve-se concluir que há impedimento, sim, de longo prazo, o qual pode obstruir sua participação de forma plena e efetiva na sociedade e em igualdade com as demais pessoas. Bom, já o INSS entende que uma pessoa com HIV pode requerer aposentadoria por deficiência desde que atenda aos requisitos necessários para ter o direito a esse benefício. Então, eles entendem que para ter direito à aposentadoria por deficiência é necessário que a pessoa comprove que possui uma deficiência que a impeça de participar de forma plena e efetiva na sociedade e que tenha contribuído para o INSS pelo período mínimo exigido para o tipo de aposentadoria a que se pretende obter. Então, nesse caso específico, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, o tempo mínimo de contribuição varia de acordo com o grau de deficiência do segurado. Então, vamos lá. Para pessoas com deficiência considerada leve, o tempo mínimo de contribuição é de 33 anos para os homens e 28 para as mulheres.
Para as pessoas com deficiência considerada moderada, o tempo mínimo de contribuição é de 29 anos para os homens e 24 anos para as mulheres. E para as pessoas com deficiência considerada grave, o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos para os homens e de 20 anos para as mulheres. Para a aposentadoria por idade, o tempo do deficiente, né? O tempo necessário é de 180 contribuições e 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres. E são 180 meses ou 15 anos, né, para você ter direito ao benefício. Bom, o INSS atua da seguinte maneira: assim como na concessão do BCP, a condição de portador de HIV por si só para o INSS não é considerada uma deficiência e, portanto, não garante automaticamente o direito à aposentadoria por deficiência. Então, é necessário comprovar que a deficiência impede o trabalho ou o exercício de atividade remunerada de forma plena e efetiva. Aqui a pessoa pode trabalhar, mas ela possui alguma dificuldade em realizar o trabalho. Bom, o processo de concessão da aposentadoria por deficiência é complexo e envolve avaliação do INSS, mas vale a pena porque na aposentadoria por tempo de contribuição o valor é integral e não exige idade mínima e o tempo de contribuição é menor. Bom, portador de HIV tem direito à isenção de imposto de renda? É comum que pessoas diagnosticadas com HIV atinjam estados de debilidade e assim não estejam aptas para desenvolver suas atividades laborais, bem como podem ficar algum tempo com a doença de forma silenciosa em seu organismo. Então, nesse sentido, pessoas que vivem com HIV desde a descoberta da contaminação também têm direito à isenção de imposto de renda. Isso porque, após o diagnóstico, o indivíduo ele precisa passar por um tratamento de alto custo. Então, além disso, o uso dos medicamentos, né, ele é contínuo e o acompanhamento médico é constante, né, uma vez que a doença ela não possui cura, apenas tratamento por conta então desses gastos contínuos com medicação, médicos, né, esse acompanhamento médico constante. Os indivíduos eles que vivem com HIV têm direito ao benefício, visto que precisam de recursos para manter o tratamento e também a qualidade de vida. Então, dessa forma, é possível afirmar que mesmo pessoas que estejam com a doença controlada e assim estejam assintomáticas podem solicitar a isenção de imposto de renda. Tá? Isso ocorre porque a lei garante o benefício da isenção, né, de imposto de renda aos aposentados e pensionistas, né, e não exige que a doença não esteja controlada e muito menos que o contribuinte esteja com sintomas aparentes da doença. Então, nesse sentido, mesmo que a lei 7713 de 88 preveja apenas a AIDS em seu texto, o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, entende que as pessoas que vivem com HIV ou AIDS, independentemente do estágio da doença, possuem direito ao benefício da isenção do imposto de renda. Portanto, o solicitante ele não precisa comprovar os sintomas da enfermidade, uma vez que comprovação, né, essa comprovação da infecção pelo vírus HIV já é suficiente. Então, em razão da ausência, né, do termo HIV na legislação, alguns indivíduos têm os pedidos de isenção do imposto de renda negados, mesmo que indevidamente. Agora,
Como o STJ entende a gravidade do vírus, em qualquer estágio ainda é possível requerer o benefício judicialmente. Bom, e quais são os requisitos para que pessoas que vivam com HIV fiquem isentas do imposto de renda? Bom, para você requerer o benefício através da via administrativa, você vai fazer o requerimento, né, diretamente no órgão previdenciário competente, e o indivíduo precisa passar por uma perícia para obter laudos médicos e exames oficiais que atestem a contaminação pelo vírus HIV. Então, para realizar o requerimento diretamente através do Poder Judiciário, basta que o aposentado ou pensionista ou o portador do vírus do HIV apresente laudos médicos e exames que comprovem a contaminação, ainda que sejam emitidos por médicos particulares. Bom, e se o soro positivo nunca contribuiu para o INSS? Bom, aí ele vai ter direito à aposentadoria? Caso o soro positivo nunca tenha contribuído para o INSS, ele não terá direito aos benefícios. É que nem um seguro, você não pagou, não tem direito. Só será coberto com benefícios previdenciários se fizer as contribuições e conseguir usufruir quando necessário, né, desse direito. Então, o soro positivo ele pode tentar o benefício assistencial do LOAS, se ele não pagou, desde que ele seja baixa renda, conforme eu expliquei há pouco. Mas é importante você sempre contar com a ajuda de um advogado, né, para garantir os seus direitos, que esses direitos sejam respeitados em diversas áreas, como no acesso a tratamento médico, no ambiente de trabalho, na educação, na previdência social. Então, além disso, os advogados podem auxiliar no combate à discriminação e ao estigma relacionado ao HIV. Orientando, assim, os advogados podem orientar esses clientes como agir em situações de violação de direitos e buscando soluções para eventuais conflitos, que é impressionante, né? Que nessa altura da vida a gente ainda precise, né, sabe, um povo evoluído, a gente tem tanta tecnologia e ainda tem pessoas com a cabeça tão fechada que você precisa, sabe, punir e tal, para que essa pessoa não, pelo menos, possa, assim, fingir não ter preconceito, porque é um absurdo. Na década de 90, você recebeu um diagnóstico de HIV, você estava recebendo uma sentença de morte, mas hoje em dia não. Com os retrovirais, a pessoa leva uma vida praticamente normal, é só cuidar da imunidade aí para não cair a imunidade e não ser atingido por doenças oportunistas, mas já é uma outra. Antigamente você olhava, a pessoa ficava até cinza, hoje em dia não. Hoje em dia a pessoa, você olha um aspecto normal, você não percebe. Então, as pessoas precisam, sabe, deixar de ter preconceitos com certas coisas, porque é um absurdo, né? Agora, com tanta inovação, tecnologia, as pessoas ainda, sabe, ficarem com preconceitos bobos. Bom, essas são, espero ter ajudado, né, essas pessoas que convivem com o HIV. Então, espero ter ajudado essas pessoas. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.